E aí pessoal, tudo beleza? Vou fazer mais um vídeo aqui. Estou levando a moto para fazer a revisão dos 1000 km. Primeira revisão. Pode ver aí, ela tá com 993. É capaz de chegar lá, tá 1000 certinho. Enquanto eu não chego lá, eu quero falar sobre 5 pontos positivos e 5 pontos negativos da DK 160. Quero deixar claro aí, antes de mais nada, que é a opinião minha, certo? Esses pontos positivos e negativos são baseados na experiência que eu tô tendo aqui com a moto, certo? Então muita gente pode discordar e muita gente pode concordar, e vamos que vamos. Primeiro pontinho aí que eu acho negativo é a falta do relógio no painel. Faz uma diferença, faz falta, viu? Parece bobeira, parece que não faz falta. Eu achava que era bobeirinha, mas faz bastante falta um reloginho no painel. O painelzinho dela é tão legal, mas falta um relógio. Aproveitando, dentro desse mesmo ponto negativo, já que a gente está falando de painel, poderia ter um Trip 2 também, né? Ela só tem um odômetro parcial. Se tivesse um segundo odômetro parcial, ia ajudar bastante também. Vamos lá para o segundo ponto negativo. O segundo ponto negativo, na minha opinião, é que falta um sensor de pezinho. O cavalete lateral, quando ele está para baixo, eu posso ligar a moto e sair andando com ele para baixo, enquanto muitas motos não permitem isso. Então isso é uma coisa que no fator segurança é bem importante. Eu só sairia com a moto se o pezinho estivesse recolhido. Infelizmente isso não tem na DK. Eu posso sair com a moto e o pezinho tá baixo, e posso provocar um acidente. Vai dar aquele tranco de eu sair, bater o pezinho no chão, dar aquele tranco, pode acontecer até um acidente pior. Então esse é o segundo ponto negativo, na minha opinião. Então o terceiro ponto negativo para mim é o fato das pedaleiras. Para mim, que tem 1,77, eu sinto que as pedaleiras ficam um pouco recuadas, ela fica um pouquinho para trás. Como o guidão dessa moto é um guidão alto, ela tem uma posição super confortável de guidão. Então as pedaleiras poderiam, na minha opinião, ser um pouquinho mais para frente, porque na hora que eu faço uma frenagem ou faço uma redução, em situações que meu corpo é projetado para frente, eu preciso de ter um apoio, e aí eu fico com apoio só no guidão. Eu sinto falta do apoio no pé, pelo fato da pedaleira estar um pouquinho para trás para mim, então eu não consigo ter um apoio legal no pé. É um detalhe, tá, gente? Isso aí não é uma coisa que vai incomodar um cara. Às vezes até um cara mais alto que eu posso se sentir bem. Eu tô falando que eu não me senti tão confortável por conta das pedaleiras. Coisinha simples, tá? Não é nada que descredencia a moto, não. Muito pelo contrário, continuo achando essa moto muito boa. Bom, um outro ponto negativo que a gente pode colocar aí é a falta de uma tomadinha USB, né? O pessoal que trabalha na rua, faz falta isso, viu, pessoal? Tá certo que se vende bastante esses suportes para celular, igual esse meu aqui, ó. Esse aqui ele tem um carregadorzinho, um carregador pro seu celular. É uma boa. Mas era legal se viesse direto na moto, né? Evitar que você ligar coisa na sua bateria. Enfim, eu acho que isso aí também poderia ter vindo. Detalhe bobo. Eu não trabalho com a moto na rua, eu mesmo não preciso. Mas eu vejo que muitos que trabalham com essa moto na rua, e ela é até bem procurada por conta disso, o pessoal precisa de
tinha um carregadorzinho assim, isso facilita bastante esse pessoal aí, meu. Se tivesse uma entrada USB aí direto na moto, já ia facilitar bastante. Pessoal, na minha opinião, o quinto e último ponto negativo, claro que muita gente vai encontrar outros pontos negativos, mas na minha opinião, esse é o quinto ponto negativo. Os retrovisores, eles têm um parafusinho atrás que regula, você deixa mais firme, e eles fecham com uma certa facilidade, principalmente quando você pega a rodovia. Então isso aí eu também achei um ponto negativo. Uma vez mesmo eu fiz uma viagem curta, tem até um vídeo dessa viagem, foi até Campinas. Trajeto bem curto, 100 km, mas na rodovia ele fechou. Ficava fechando, aí eu parei, apertei e aí não fechou mais. Eu não peguei mais rodovia, pode ser que o problema esteja solucionado com esse aperto que eu dei, né? Espero que sim. Pessoal, estou chegando aqui na Amarelo, na concessionária onde eu peguei a moto. Vou fazer a primeira revisão dos 1000 km. Ela está exatamente com, não sei se vocês conseguem ver aí, ó, 998. E eu estou chegando aqui agora na Amarelo para fazer a primeira revisão, ok? Então eu vou desligar e aí logo eu falo com vocês aí. Aí galera, saindo aqui da Amarelo, saindo da revisão de 1000. Revisão super rápida, ficou 15 minutos minha motinha no cavalete, muito rápido mesmo. Bom, agora vamos falar sobre os 5 pontos positivos. E com certeza eu falaria muito mais pontos positivos, mas como eu falei 5 negativos, então eu vou falar 5 positivos. Começar pelo visual da moto. A moto é muito bonita, o design dela é muito bonito, o encaixe das pernas, ergonomia. É uma moto muito bonita mesmo, não tem do que falar, nem com relação ao conforto, nem com relação ao visual dela. É uma moto que agrada, visualmente falando, ela agrada muito. Segundo ponto é o conforto do banco. O banco é muito confortável, a moto em si é muito confortável. Mesmo eu falando nos pontos negativos que a pedaleira ficou um pouco recuada, me joga um pouco pra cima ali do tanque, eu vou pra frente um pouco no banco, mas o banco é muito confortável, a espuma é muito boa, não é banco duro, capricharam, não economizaram nisso não. E por falar em economia, terceiro ponto positivo é justamente a economia. Moto muito econômica, embora a gente esteja praticamente nessa fase de amaciamento do motor. Eu já fiz uma média, já deu, tem até um vídeo meu no canal aí falando sobre a média, deu 38 por litro. Então para antes dos 1000 km eu acho que até foi uma média boa. Conforme ela ficar mais amaciadinha, ela vai gastar menos ainda. Ouço vários relatos do pessoal nos grupos aí falando que faz 40, faz até acima dos 40. Então, quanto à economia, a gente não tem dúvida de que realmente a motinha é muito econômica. Um outro ponto positivo, que também me pesou muito para que eu comprasse a moto, é o fato dela não ser visada para roubo. Na categoria, eu acredito que ela é menos visada. Não é por causa disso que eu não fiz seguro, né? A minha tá no seguro, mas mesmo assim você fica mais tranquilo. O quinto ponto positivo, eu coloquei como quinto ponto positivo, é que ela sai de fábrica com o cavalete central. Isso aí para manutenção é essencial, muito bom. Então eu coloquei o cavalete central como quinto ponto positivo. Eu coloquei como pontos controversos alguns pontos que podem ser positivo para uns e negativo ao mesmo tempo. Então para mim pode ser positivo, mas de repente para outra pessoa pode ser negativo. Não é uma unanimidade. Os freios CBS, os freios combinados.
Tem gente que não gosta. Claro que eu preferia que fosse um ABS. Ótimo se fosse. Se fosse disco na traseira ao invés de lona, também seria legal. Mas não coloco o disco, o freio a lona como ponto negativo. Eu não coloco. E o CBS, o combinado, para mim também não faz diferença. Tem uma frenagem boa, me traz segurança dentro da proposta. Claro, não dá para comparar com o ABS, mas não coloco como ponto negativo não. Portanto, os freios CBS para mim é um ponto controverso, vamos dizer. O sinal sonoro da seta, que muita gente também acha ruim, eu às vezes acho bem ruinzinho também. Tem hora que atrapalha, mas na maioria das vezes ele ajuda bem. Ele não deixa você esquecer que a seta tá ligada. Ele me incomoda um pouco na hora, tipo aqui, ó. Eu parei no farol e vamos supor que eu fosse fazer a conversão à esquerda aqui. E aí o sinalzinho apitando aqui no farol, meu, aí incomoda um pouco. Então muitas vezes eu deixo pra acionar a seta já perto do farol ficar verde, para não ficar com aquele apito. Mas assim que eu acabo a conversão, graças ao apito, eu desaciono a seta rapidinho. E mais um ponto controverso aqui, que eu também não coloco como, não considero nem como positivo nem como negativo, é a iluminação. A iluminação que é toda halógena. Mesmo sendo halógena, ela tem uma iluminação muito boa, muito eficiente. Então eu não coloco como um ponto negativo não. Ah, mas se fosse LED seria melhor? Seria. Mas pelo fato de não ser LED é tão ruim assim? Não acho não. Então eu coloquei esses 3 pontos controversos aí. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam ou não, se vocês têm outros pontos negativos e positivos para falar. É interessante saber. É isso aí, pessoal. Já queria fazer esse vídeo já há algum tempo, falando dos pontos positivos e pontos negativos, na minha opinião. Queria compartilhar com vocês. Então, deixa aí nos comentários se vocês concordam ou não, se vocês têm outros pontos positivos e negativos e pontos controversos também. É legal pra gente saber e debater aí essa ideia. Beleza, pessoal? Agradeço aí que vocês assistiram até agora o vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal para eu continuar fazendo esses conteúdos. Eu acho muito legal fazer esses conteúdos. É isso aí. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.